Olá pessoal, engenheiros e engenheiras, simpatizantes da construção civil e derivados. Vamos aqui para mais uma aula de hidráulica 2, dos condutos livres. Dessa vez para falarmos sobre energia ou carga específica, né? Tema aí abordado no capítulo 10 do livro do Rodrigo Porto, que é um dos materiais que nós estamos utilizando como referência, né? Então, trago aqui inicialmente para nós, né, o conceito de energia em condutos livres, em canais. Como nós já vimos anteriormente na nossa primeira aula aqui de canais, né, nas aplicações mais comuns, onde a linha piezométrica coincide com a linha d'água, a energia total em uma determinada seção vai ser dada aí, né, pela soma da carga de energia potencial, Z, mais a carga de linha d'água, Y, né, que substitui a carga de pressão que ocorreria em um conduto forçado, por exemplo, mais a carga cinética. Então, a soma dessas três cargas é a energia total ou a carga total em um canal, correto? Avançando um pouco mais, em 1912, Bakhmetov, não sei se pronunciei corretamente, não vou me comprometer, né? Introduziu o conceito de energia ou carga específica, como sendo a energia disponível em uma seção, tomando como referência um plano horizontal passando pelo fundo do canal naquela seção. O que isso nos traz, né? Se você determina como plano horizontal de referência o fundo do canal, a sua cota Z, a energia potencial, é zero. Então, aí nesse caso, nós podemos dizer que a energia ou carga específica, nesse conceito, é a linha d'água, né, a carga de pressão, mais a carga cinética, que pode ser corrigida aqui por um coeficiente de Coriolis, né, um coeficiente de correção, ou não, caso ele seja adotado como uma unidade, a depender do caso a ser estudado, como já vimos anteriormente também ao longo da nossa unidade curricular e em outros vídeos aqui do canal. Utilizando a equação da continuidade, a equação da energia da carga específica exposta anteriormente pode ser melhorada um pouquinho, né? Pode ser expressa em função da vazão, né? Substituindo ali na carga cinética a velocidade pela vazão e a área, né? Usando a equação da continuidade, ela pode ser expressa dessa maneira. Então, para uso prático, muitas vezes a gente pode adotar a equação nesse formato. Tranquilo? Então, a partir dessa expressão de uso prático, a gente pode inferir que para uma dada seção, né, para uma área de um canal e uma dada vazão, a energia específica é função somente da geometria do canal, em particular da linha d'água, né? Se a gente observar aqui, ó, o E varia em função principalmente da linha d'água, para uma dada vazão e uma dada seção, correto? Dito isso, iremos avançar um pouco em nossos estudos, né? Tratando aqui agora dessa influência, né, dessa relação da energia e da linha d'água, né? Para melhor compreensão aí do conceito de energia em canais e a sua relação com essa linha d'água e os regimes de escoamento, vamos iniciar aqui o nosso estudo considerando o escoamento em canais retangulares e o coeficiente de correção da carga cinética igual a 1. Vamos facilitar a nossa vida, né? Simplificando e ilustrando melhor alguns fundamentos, né? Então, a partir de agora, a gente vai fazer uma análise do comportamento, né, das curvas lâmina d'água por energia para uma vazão unitária constante e lâmina d'água por vazão unitária constante para uma energia constante. Desculpa. Lâmina d'água por vazão unitária para uma energia constante, né? Então, são duas curvas que a gente vai gerar aqui para estudar o escoamento em canais, né? A variação de energia em canais e a sua relação com a lâmina d'água. A hipótese do canal ser retangular permite o uso da aproximação bidimensional e a possibilidade de uso da vazão unitária ou vazão específica, definida como a relação entre a vazão Q e a largura B do canal. Esse é um conceito que a gente vai utilizar ao longo de nossos estudos, né? Esta grandeza aqui, vazão unitária, que é dada para o canal retangular, né?
é possível usar esse conceito para um canal retangular, dado por vazão sobre a base ou velocidade vezes y, né? Esse dado aqui, inclusive, eu já citei quando informei aqui que iremos tratar dessas curvas, né? Desta forma, a equação da energia pode ser reescrita, né? Aquela equação da energia específica, uma vez que podemos substituir a vazão por essa vazão específica aqui, né, para um canal retangular, considerando essa hipótese. Então a equação pode ser reescrita aqui em função dessa vazão específica, correto? Por isso iremos gerar as curvas, né, considerando este parâmetro aqui. Bom, considerando que agora essa energia varia com o Y, né, com a lâmina d'água, para um dado valor de vazão específica e não mais de vazão, uma vez que estamos usando esse conceito, podemos construir um gráfico da equação de energia no plano EY, né? Vamos fazer isso para poder analisar os escoamentos, né? A equação pode ser interpretada aí como sendo a soma de duas funções, a função A mais a função B, sendo a função A uma reta a 45 graus, que é o Y, né? E a função B uma curva do tipo hiperbólico, que seria referente a essa equação aqui, né? Tendo aí como condições de contorno essas expostas na nossa apresentação, né? Se Y tende a zero, o A tende a zero e o B tende ao infinito. Portanto, energia é igual à equação B que tende ao infinito, correto? Iremos ver isso melhor um pouquinho a partir do gráfico, né? Se Y tende ao infinito, B tende a zero e A tende a infinito. Portanto, E é igual a A, que é igual a Y, que tende ao infinito. Tranquilo? Avançando aqui, né? As condições de contorno ali apresentadas indicam que a curva Y por E, né? Lâmina d'água por energia específica, tem duas assíntotas. Uma ao eixo das abscissas, E igual a B, né? E outra a bissetriz dos eixos coordenados, né? E igual a Y. Assim, somando graficamente essa reta a 45 graus e a hipérbole, a gente chega nesse gráfico aqui. Essas assíntotas são essas curvas aqui, ó, né? Que chegam próximas, ó, à reta e chegam próximas à hipérbole, correto? Esses dois vértices dessa curva aqui, podemos dizer dessa forma, né? Não sou o melhor matemático do mundo, né? Mas me lembro um pouquinho, né? Vou tentar fazer o melhor aqui para apresentar para vocês. Então esse é o gráfico da relação Y por E, né? Então nós temos aqui a energia no eixo X e o Y no eixo Y, né? Abscissas e ordenadas. E temos aqui essa curva a partir dessa soma gráfica, correto? Vamos interpretar um pouco melhor isso a seguir, né? Observando esse gráfico, nós podemos notar aí que para uma determinada energia E pré-fixada, existem possíveis lâminas d'água, Y1 e Y2, duas possíveis lâminas d'água para o escoamento, sendo esses escoamentos de características bem diferentes, né? Se eu fixar aqui uma energia E, por exemplo, nesta reta aqui, né, e encontrar, né, interseccionar aqui, né, essa reta traçada a partir dessa energia com a curva gerada no gráfico, eu vou bater aqui no eixo Y, vou ter um Y1 aqui, né, a partir dessa assíntota, e um eixo e um Y2 aqui a partir desse outro ramo aqui, né, dessa curva, correto? Então eu tenho duas possíveis lâminas d'água para a mesma energia, para uma dada vazão unitária constante aí em um canal, correto? Uma dada seção. Então essa é a interpretação. Eu posso ter duas possíveis lâminas d'água com energias cinéticas distintas, né? Essa lâmina d'água 2 aqui, essa lâmina d'água 1, essa mais baixa aqui, possui uma energia cinética maior, uma velocidade maior, portanto, um escoamento torrencial ou supercrítico, né, que nós vimos anteriormente, pode ser determinado pelo número de Froude, esse parâmetro, né?
Já o escoamento em Y2 aqui, com a lâmina d'água mais elevada, né, nós temos um escoamento lento, né, uma energia cinética mais baixa, ou fluvial. Ou seja, com a mesma energia específica, nós podemos ter dois regimes de escoamento diferentes, duas lâminas d'água diferentes. Esse é o resumo da ópera, da interpretação aqui desse gráfico, né? Então, essas duas profundidades, Y1 e Y2, são chamadas aí de profundidades alternadas ou correspondentes. É de interesse prático também para o estudo, né? Para a gente seguir no nosso estudo aqui, de como a vazão unitária varia com a lâmina d'água para uma dada energia constante. Então, aqui no caso, nós vamos gerar uma curva Y por vazão unitária para a energia constante, né? Um segundo gráfico. Para este caso, a equação da energia, a mesma equação, pode ser reescrita da seguinte maneira, né? Em função aqui de Qzinho, né? Da vazão unitária, correto? A anterior nós fizemos em função da própria energia. Assim, pode-se traçar um gráfico Y, porque observando as seguintes condições de contorno, né? Se Y tende a zero, Q tende a zero, não a água. Se Y tende a energia específica constante, né? Q tende a zero, não a água, mas em condição estática, né? A água em condição estática. Desenhando aqui esse gráfico, né? Nós temos essa curva. As condições aí de contorno e o desenho do gráfico mostram que deve haver um valor máximo de Q para que algum valor de Y entre 0 e E0, né, e a energia constante, tendo a curva, então, esse aspecto, né? Então, a gente tem um valor máximo de Q para algum valor de Y entre 0 e E0. É isso, né, que eu estava tentando dizer, me dei uma pequena embananada aqui, né? Mas as condições mostram que deve haver um valor máximo de Q para que algum valor de Y entre 0 e E0, né? É isso, ó. Eu tenho um Q máximo aqui, ó, né? Para uma determinada lâmina d'água entre 0 e a energia determinada, correto? Entre os dois gráficos, que basicamente são gerados a partir do mesmo conceito, da mesma equação de energia específica, né, nós temos aí um ponto em comum, né, e podemos destacá-lo, que é aquele que se refere à energia mínima, né, aqui no caso desse gráfico, ou seu correspondente referente à vazão máxima, nesse outro gráfico, né? Sendo pontos correspondentes, uma vez que o gráfico foi gerado na mesma equação, como eu comentei, né? Esse ponto é o da profundidade crítica, né? Ou energia crítica, aqui também demonstrada nesse gráfico. Correspondente aqui entre os dois ramos da curva e um dos parâmetros identificados, aí, que podem ser identificados para o escoamento de um canal, né? Se a lâmina d'água ficar abaixo dessa lâmina crítica, esse escoamento é torrencial, né? A sua energia cinética é mais elevada. Se a lâmina d'água ficar para uma determinada vazão, uma determinada seção, acima da crítica, esse escoamento pode ser fluvial ou dito lento, né? Com a energia cinética mais baixa relativamente. É isso, né? É um dos parâmetros que nós podemos ter aí para classificar energias em canais. Sintetizando aí as observações do gráfico, é isso que eu acabei de comentar, né? Se a lâmina d'água for maior do que a lâmina crítica, a velocidade é menor do que a velocidade crítica e o escoamento é fluvial. Se a lâmina d'água for menor do que a lâmina crítica, a velocidade é maior do que a crítica e o escoamento é torrencial. E nós temos também o escoamento crítico, onde a lâmina é crítica e a velocidade é crítica. Uma outra observação é que uma diminuição do nível de energia disponível, né, provoca um abaixamento da linha d'água no escoamento fluvial e uma elevação no escoamento torrencial. Então, existe uma diferença ali nesse comportamento dos dois escoamentos com relação à energia específica. Além do número de Froude, que nós vimos anteriormente, então a gente tem
mais uma forma aí de classificar o escoamento a partir do estudo da linha d'água, do canal, né? A partir dessa concepção aí de escoamento crítico, né? De lâmina d'água crítica. Considerando ainda o estudo em seções retangulares, onde o HM, né, aquela altura média da seção, é igual à altura da seção, nós podemos reescrever o número de Froude, aquele parâmetro que nós já utilizamos, da seguinte maneira, né? Vazão específica sobre raiz de G vezes Y ao cubo, né? Melhorando um pouquinho a fórmula e deixando ela em função da vazão específica, né? Essa é uma outra representação aqui do número de Froude, que também pode ser utilizado para classificar os escoamentos, como vimos anteriormente, né? Se for esse número der menor do que 1, o escoamento é fluvial. Se ele der 1, é crítico. Se der maior que 1, é torrencial, né? Foi isso que nós vimos anteriormente. Falaremos agora um pouquinho sobre o escoamento crítico e seus parâmetros, né? O escoamento crítico é definido aí, como nós vimos, né, como o estágio em que a energia específica é mínima, ou também o estágio em que a vazão é máxima para uma dada energia específica, como vimos nos gráficos, né? Diferenciando a equação da energia e a equação do número de Froude, é possível obter uma analogia entre essas equações derivadas, a da energia específica e do número de Froude. E essa dedução encontra-se no livro do Porto, não apresentarei aqui para não delongar, né? Não alongar o nosso vídeo, né? E a partir dessa dedução é possível concluir a relação entre as observações que a gente sintetizou na análise gráfica e os parâmetros do número de Froude, né? Aquele parâmetro de 0 a 1 ali para determinar os escoamentos subcrítico, supercrítico e crítico, né? Tranquilo? Ou fluvial, né? Torrencial e crítico, sinônimos. A seguir, a gente vai apresentar algumas expressões relativas a esse regime crítico de uma seção que foram obtidas, né, podem ser obtidas a partir da equação de energia e diferenciando-la, né, como constam nas deduções do livro do Porto. A lâmina d'água crítica pode ser determinada em função da vazão unitária para os canais retangulares, né? Essa equação indica que, em um canal retangular, a profundidade crítica depende somente da vazão por unidade de largura, isso é muito interessante, né? Depende somente da vazão pela largura do canal, essa profundidade crítica. É um parâmetro interessante para dimensionamento, né? Substituindo a lâmina crítica na equação da energia específica, temos a energia específica crítica, ou mínima, dada por 3/2 vezes a lâmina crítica, né? Uma equação bem simples aí também para aplicação. E a partir da expressão da vazão unitária, pode-se calcular a velocidade crítica, que é dada pela raiz da gravidade multiplicada pela lâmina crítica. Então aqui, equação de parâmetros do escoamento crítico, né? Que são caros aí a um dimensionamento, né? Para a gente compreender alguns itens, né? Alguns percalços aí nas estruturas hidráulicas que nós veremos. Outro parâmetro importante a ser analisado é a declividade crítica, né? Declividade de um longo canal onde ocorre o escoamento crítico. Para as condições de escoamento uniforme crítico em um canal retangular largo, utilizando a fórmula de Mene, nós temos esse valor aqui para declividade crítica, né? Então, utilizando a hipótese aí do escoamento uniforme. Então, leve-se em consideração aqui a gravidade, a rugosidade e a lâmina d'água crítica desse canal. Este parâmetro também pode ser usado aí como indicador do tipo de escoamento que está sendo processado, pela comparação com a declividade de fundo desse canal, né? Então, se a declividade for inferior à declividade crítica para uma determinada vazão em uma seção, né, o escoamento é fluvial e o canal é dito de fraca declividade. Se a declividade é superior à crítica, o escoamento é dito torrencial e o canal é dito de forte declividade. Então, é mais um parâmetro que a gente pode utilizar, né, para fazer
a determinação, né, do regime de escoamento. Tranquilo? Algumas observações aí para a gente finalizar, né, sobre o escoamento crítico e seus parâmetros. Todas as equações desenvolvidas até aqui são válidas exclusivamente para canais retangulares, né? Em canais de outro formato existe um tratamento analítico, mas é um pouco mais complexo a análise. Nas proximidades da altura crítica, uma pequena variação da energia pode gerar uma considerável variação na altura d'água. Fisicamente, isso aí significa que muitas profundidades podem ocorrer para uma mesma energia específica, quando essa energia é próxima da crítica. Logo, o escoamento próximo da profundidade crítica pode possuir certa instabilidade, que se manifestará por meio de ondulações, né? Então ali não vai ser uniforme, vai ocorrer pequenas ondulações quando esse escoamento é próximo ao escoamento crítico. Tal instabilidade ocorre no escoamento uniforme crítico, né? Essas ondulações. Apesar de eu ter dito que não é uniforme, né? Uniforme crítico. Algumas observações sobre as condições do escoamento crítico, né? Continuando. Por fim, tais conceitos e parâmetros abordados, né, serão de grande importância no estudo das transições em canais, né? Então, nas reduções de largura, elevações de fundo, onde mudanças de regime de escoamento podem gerar um ressalto hidráulico, por exemplo, né? Esses são os percalços que eu estava tentando expressar agora aqui, ao final da fala dos parâmetros do escoamento crítico, né? Então, muitas vezes, em um determinado canal, quando há uma redução de largura ou uma elevação de nível de fundo, que será tema de próximas aulas, né, nossa próxima aula, pode acontecer uma mudança no regime do escoamento devido ao efeito dessa redução de largura ou dessa elevação de fundo, e o escoamento transitar, por exemplo, de torrencial para fluvial, né? Subir da lâmina d'água aqui, ó, abaixo da crítica para superior à crítica, por exemplo, e aparecer aqui um ressalto hidráulico, que é um fenômeno que pode ocorrer, né? Esse ressalto hidráulico ele pode ser com turbilhonamento ou somente superfície agitada. Enfim, esse fenômeno a gente vai abordar um pouco melhor em uma próxima aula. Mas ele é devido a ele ocorre, né? Muitas vezes devido a essa mudança de comportamento do regime de escoamento, que pode ocorrer devido à redução de largura, elevação de fundo, mudanças de declividade, por exemplo, né? E também, muitas vezes, associado a um escoamento gradual antes dele acontecer, né? Não é o permanente uniforme, muitas vezes ocorre o gradual antes deste escoamento aqui. Bom, pessoal, até o momento, né? Acho que eu já falei bastante. Espero que tenha conseguido sintetizar aqui a teoria da nossa energia específica em canais, né? Em um segundo vídeo aqui, em um próximo vídeo, irei postar a resolução de exemplos e um pouquinho mais de conceitos teóricos, beleza? Um grande abraço a todos, fico à disposição.